2. Irmãos, abra sua Bíblia na carta que Tiago escreveu à igreja. Tiago, capítulo de número 2. Amém. Todos encontraram? Amém. Eu vou ler, os irmãos acompanhem suas Bíblias. Nós vamos ler do verso 1 ao verso de número 13. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: Meus irmãos, não tenhais a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Se, portanto, entrar na vossa sinagoga algum homem com um anel de ouro nos dedos e trajes de luxo, e entrar também algum pobre andrajoso, e tratardes com diferença o que tens o traje de luxo, e lhes disser: tu assenta-te aqui em lugar de honra, e disserdes ao pobre: tu fica aí em pé, ou assenta-te aqui abaixo no estrado dos meus pés, não fizestes distinção entre vós mesmos, e não vos tornastes juízo, tomado de perversos pensamentos? Ouve, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que para o mundo são pobres, para serem ricos em fé e herdeiros do reino que Ele prometeu aos que o amam? Entretanto, vós outros menosprezaste o pobre. Não são os ricos que vos arrastam, que vos oprimem, e não são eles que vos arrastam para o tribunal? Não são eles os que blasfemam o bom nome que sobre vós foi invocado? Se vós, contudo, observais a lei régia segundo a Escritura, amarás o teu próximo como a ti mesmo, faze bem. Se todavia fazes acepção de pessoas, cometeis pecados, sendo arguidos pela lei como transgressor. Pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Porquanto aquele que disse: não adulterarás, também ordenou: não matarás. Ora, se não adulteras, porém mata, venha a ser transgressor da lei. Falai de tal maneira e de tal maneira procedei, como aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade. Porque o juízo é sem misericórdia para com aqueles que não usou de misericórdia. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Amém? Os irmãos podem sentar. Irmãos, eu quero falar com você nessa noite algo que o Espírito Santo de Deus tem colocado no meu coração, a respeito do favoritismo no comportamento. O que o apóstolo Tiago está tratando aqui com a igreja por meio dessa palavra é sobre o favoritismo que a igreja estava buscando, o favoritismo que a igreja estava ali colocando, aplicando nas suas vidas. E Tiago, ele vem argumentando aqui, amados, que o comportamento das pessoas, demonstra ali a parcialidade, que elas têm um para com o outro. E a igreja estava vivendo assim, estava vivendo ali uma parcialidade, a igreja estava vivendo um favoritismo, e estavam então menosprezando os pobres. Ou seja, aquela pessoa que tinha algumas condições financeiras, aquelas pessoas que tinham alguma coisa, que se vestiam melhores, elas se sentiam melhores, elas se sentiam mais importantes, então elas desprezavam aqueles que às vezes não tinham condições de se vestir melhor. E Tiago vem então tratando sobre este assunto. Olha, vocês não podem de maneira alguma colocar a fé de vocês em Cristo Jesus em acepção de pessoas. Vocês não podem viver desse jeito.
E amados, quantas vezes, né, nós nos deparamos com situações assim? Quantas e quantas pessoas, né, se sente melhor do que o outro, se sente aí mais espiritual do que o outro, quer se destacar, quer aparecer, e isso aos olhos de Deus, irmãos, não tem valor nenhum, porque nós somos todos iguais aos olhos do Senhor. E essa parcialidade que Tiago vem falando aqui, amados, veja bem, a igreja, né, ela estava vivendo ali um partidarismo. A igreja estava montando ali, estava formando ali os grupinhos, e isso é algo que não pode acontecer dentro da igreja, isso é algo que não pode existir no meio do povo de Deus, né? O partidarismo, o grupinho, a panelinha, isso não pode existir. Nós somos todos iguais aos olhos de Deus. O mesmo valor que uma criança tem diante de Deus, o idoso também tem, né? O adolescente também tem, o jovem também tem, a pessoa adulta tem também. E Tiago, ele vem colocando aqui, fazendo, né, essa colocação, trazendo esse argumento, dizendo: olha, vocês não podem, meus irmãos, de maneira alguma ter a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Vocês não podem de maneira alguma fazer distinção entre si, né? Um se sentir melhor do que o outro. E ele começa falando aqui, amados, que Jesus, ele é o Senhor da glória, como nós observamos. Então, o que eu entendo com isso? Que tudo que eu for fazer tem que ser para a glória de Deus. Tudo que você for fazer tem que ser para a glória de Deus. Você não pode fazer para a glória sua mesmo. Não é porque você tem uma condição melhor do que o teu irmão, não é porque você se veste melhor do que o seu irmão, não é porque você tem roupas melhores do que o seu irmão, não é porque você tem joias mais caras do que o seu irmão, que você vai se sentir melhor do que ele. Jesus, ele é o Senhor da glória. Eu não posso, né, basear a minha fé voltada para isso, como muitos fazem por aí. Tem muitas pessoas que baseiam a fé delas, né, no Senhor Jesus Cristo por meio das coisas materiais que ela tem. Se ela está trocando de carro todo ano, se ela mora num bairro nobre, se ela mora em uma casa muito boa, aí dizem então que ela está bem com Deus, dizem então que ela está bem espiritualmente. E aí ela começa a fazer o que? Acepção de pessoas, porque aí às vezes o pobrezinho que congrega junto com ela, que frequenta a mesma igreja que ela começa a julgar ele como um pecador. Olha, a pessoa não prospera porque está em pecado, as coisas não dão certo para aquela pessoa porque ela está fazendo coisas erradas, e começa então a fazer distinção entre si, começa a fazer então acepções de pessoa. Tiago está dizendo que a nossa fé não pode ser voltada para isso, porque da mesma maneira que Deus olha para um rico, Ele olha para o pobre também. Um certo pastor, ele quis uma vez despertar a igreja dele para uma realidade. Ele percebeu que a igreja estava assim, fria, a igreja estava desanimada, e ele orou então e pediu para Deus: Senhor, me dê aí uma estratégia para mim animar a igreja. E ali então, na hora da pregação, ele enfiou a mão no bolso, pegou a carteira dele e tirou de dentro da carteira uma nota de R$100. E aí então ele levantou aquela nota e perguntou para a igreja: quem quer ganhar esses R$100, essa nota de R$100?
A igreja toda se despertou, até aqueles irmãozinhos que estavam cochilando, aqueles irmãozinhos que estavam dormindo se despertaram, ficaram atentos, ficaram elétricos, porque queriam ganhar os 100 reais. E aí o pastor disse assim: antes de você ganhar essa nota, eu vou fazer algo com ela. E ele foi então dobrando aquela nota até ficar um pacotinho bem pequeno, e a nota toda cheia de quina, toda cheia de risquinhos ali daquelas dobras, né? E aí ele então perguntou para a igreja: quem quer essa nota agora do jeito que ela está? Todo mundo levantou a mão, ainda queria a nota. Aí falou assim: não, antes eu vou fazer mais coisas com ela. E ele pegou aquela nota, amassou bem amassadinha e fez uma bolinha bem pequena com aquela nota, de tanto que ele amassou ela, e perguntou para a igreja: quem ainda quer essa nota? E a igreja toda levantou a mão. Ele falou: não, ainda é pouco, eu ainda vou fazer mais algo com ela. Jogou ela no chão, pisou em cima, sujou bem aquela nota de 100 reais, e perguntou para a igreja: quem ainda quer essa nota? E toda a igreja levantou a mão, queria a nota. Ele falou: não, ainda é pouco. E ele pegou então e fez um rasgo, naquela nota, rasgou uma beirada daquela nota. E ele perguntou então para a igreja: quem ainda quer essa nota toda rasgada, amassada, dobrada, suja? Toda a igreja levantou a mão e queria aquela nota. E o porquê disso daí? O que o pastor quis mostrar para a igreja isso daí? O valor que cada um de nós temos diante de Deus. Irmãos, não importa a tua condição, não importa a situação que você esteja, talvez você esteja todo sujo, amassado, rasgado, mas aos olhos de Deus o teu valor continua o mesmo. Aos olhos de Deus o teu valor não muda. Assim como a igreja viu que aquela nota toda amassada, rasgada, o valor dela ainda continuava 100 reais, assim também é a tua vida diante de Deus. Não importa a situação do teu irmão do teu lado, se ele esteja bem vestido, se ele esteja cheirosinho, se ele esteja bem arrumado com joias caras, ou então se ele está todo amassado, rasgado, sujo, aos olhos de Deus o valor não muda. As pessoas precisam entender isso. E aí então ficam fazendo o que? Acepção de pessoas, um se sentindo melhor do que o outro, como se fosse então algo mais importante, mais espiritual. O seu irmão, amados, diante de Deus, ele tem o mesmo valor que você. Aquele que faz distinção entre o seu irmão, se julga, o seu irmãozinho inferior a ele está se julgando a si mesmo inferior, porque aos olhos de Deus o valor é igual, não muda. E Tiago ele vem trazendo aqui esse ensinamento para a igreja. Nós não podemos colocar a nossa fé dessa maneira. Não é porque o irmãozinho chegou aqui com um anel de ouro no dedo, não é porque o irmãozinho chegou aqui com um carro do ano, não é porque o irmãozinho mora num bairro nobre, não é porque o dízimo do irmãozinho é maior do que o seu, que ele tem mais valor diante de Deus, de maneira alguma. Todos têm o mesmo valor diante do Senhor. A tua fé tem que ser, amados, uma fé única, uma fé que permanece diante de Deus, mostrando o valor das pessoas. O próprio Deus, ele é totalmente imparcial. Ou seja, Deus ele não tem partidarismo. Ele é imparcial. Se você olhar, abra a tua Bíblia lá em Deuteronômio, capítulo de número 10. Eu vou pedir para o Gilson
projetar ali para nós, Deuteronômio capítulo 10, versículo 17. Olha o que diz a palavra do Senhor, o próprio Senhor falando: pois o Senhor vosso Deus é um Deus, é o Deus dos deuses, e o Senhor dos senhores, o Deus grande, poderoso e temível, que não faz o quê? Acepção de pessoas, nem aceita o quê? Suborno. O próprio Deus dizendo isso, que Ele não faz acepção de pessoas e nem aceita suborno. Agora, por que eu vou me sentir melhor do que o meu irmãozinho? Por que eu vou me sentir mais importante do que o meu irmãozinho? Por que eu vou me sentir mais especial do que o meu irmão? Se o próprio Deus não faz isso, Ele sendo Deus dos deuses, Senhor dos senhores, Rei dos reis, Ele não faz essa acepção de pessoas. E por que o homem tem que fazer isso? Aí nos mostra o quanto o homem é totalmente fora da presença de Deus. Um outro versículo importante também, Paulo, lá em Gálatas, capítulo de número 2, versículo 6, Paulo vem dizendo assim, amados, que Deus, Ele não aceita a aparência do homem. Deus, Ele não olha para a aparência do homem, Ele não aceita a tua beleza exterior, Ele aceita a tua beleza interior, aquilo que você é por dentro. Nós vemos aí também na passagem lá de Samuel, quando Deus manda Samuel ungir um dos filhos de Jessé a rei sobre Israel, e Jessé então Samuel chega na casa de Jessé, e ele faz ali passar os seus filhos diante do profeta, e aí então Samuel olha para o primeiro rapaz que entra ali naquela sala, um homem, robusto, forte, grande, bonito, e aí então Samuel diz assim: certamente está diante do Senhor o seu escolhido. E aí Deus fala então para Samuel: não atente para a aparência dele, porque eu não vejo como o homem vê. O homem vê só o exterior, mas eu olho o coração. Irmãos, muitas vezes as pessoas chegam dentro da igreja e começam a olhar só o exterior, e esquece que Deus está olhando para o coração dela. Ela chega, ela se julga melhor, ela se julga ali a pessoa mais importante, mais especial, a pessoa talvez mais bem vestida da igreja, e esquece que Deus está olhando para o coração dela. Quantas igrejas já têm se tornado aí, ao invés de ser um culto, tem se tornado um desfile de moda? Quantas igrejas, ao invés de ter comunhão, tem as panelinhas, um não se mistura com o outro, e isso não pode existir entre nós. Tiago vem trazendo um argumento sério, para a igreja. Ele vem trazendo ali algo muito importante, porque, amados, o compromisso daquela pessoa que tem Jesus Cristo na vida dela é incompatível com o favoritismo. Aquela pessoa que tem Jesus na sua vida, ela não olha para o partidarismo, ela não olha para o favoritismo, ela olha para a unidade, porque foi assim que Jesus ensinou. Ela olha para o amor ao próximo, ela não olha só para si, ela olha para o seu semelhante. Tiago, ele dá um exemplo aqui nesse texto que nós lemos, de um tribunal que estava acontecendo dentro da igreja. Se você olhar aí o versículo 2 em diante,
Tiago, ele vem falando aí a respeito de um tribunal que estava acontecendo. Olha o que ele diz aí, se portanto entrar na vossa sinagoga algum homem com um anel de ouro nos dedos e trajes de luxo, e entrar também algum pobre andrajoso, e tratardes com diferença o que tem o traje de luxo, e lhe disser: tu assenta-te aqui em lugar de honra, e disserdes ao pobre: tu fica aí em pé, ou assenta-te aqui abaixo, o estrado dos meus pés, não fizestes distinção entre vós mesmos, e não vos tornastes juízos tomados de perversos pensamentos. Irmãos, até em um tribunal judaico, o negócio aqui era diferente. Em um tribunal judaico, tanto o réu, como o inocente, os dois tinham que ou permanecer sentado ou permanecer em pé, ambos. Não podia haver diferença ali, um ficar sentado e o outro em pé. E aqui na igreja eles estavam fazendo assim. Então estava aqui pior do que uma tribuna judaica, estava aqui pior do que o julgamento judaico, aquilo que estava acontecendo na igreja. E nós não podemos basear a nossa fé em Cristo voltada para isso daí, amados. Nós podemos entender aqui que a cena daquele tribunal ali estava completamente o oposto daquilo que o povo estava acostumado. Era um outro costume que eles estavam colocando. Agora entenda uma coisa, irmãos: se a igreja aceita essa diferença, estaria aí mostrando o favoritismo, ou seja, os membros seriam chamados de juízes tomados de perversos pensamentos. Então, quando eu olho para esse lado e faço ali uma separação, uma divisão, uma panelinha, eu estou me tornando juiz, e o que é pior, tomado de perversos pensamentos, com pensamentos ruins, pensamentos malignos. Tiago, ele abre aqui o seu ensinamento sobre o favoritismo, começando com o ensinamento de Jesus Cristo. E qual era o ensinamento de Jesus, irmãos? Amar o teu próximo como a ti mesmo. Tiago, ele vem abrindo aqui esse ensinamento com essa palavra. Olha aí o verso 5, ele diz assim: ouve, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que para o mundo são pobres, para serem ricos em fé e herdeiros do reino que Ele prometeu aos que o amam? Entretanto, vós menosprezaste o pobre. Não são os ricos que vos oprimem, e não são eles que vos arrastam para os tribunais? Não são eles os que blasfemam o bom nome que sobre vós foi invocado? Se vós, contudo, observais a lei régia segundo as Escrituras, amarás o teu próximo como a ti mesmo, faz bem. Então veja o que Tiago vem trazendo aqui para a igreja, o ensinamento. Olha, a nossa fé, ao invés de ser baseada em distinção de pessoas, acepções de pessoas, a nossa fé tem que ser baseada no amor para com o próximo. E quando você começa a amar o teu próximo, assim como a lei está mandando, amados, a tua vida espiritual é diferente. A ironia que nós vemos aqui é que a igreja está julgando como faz o mundo. A preocupação de Tiago aqui era essa. Espera aí, a igreja está julgando, está fazendo dessa maneira, o mundo faz assim.
É assim que o mundo vive. Então, quando as pessoas dentro da igreja começam a fazer acepção de pessoas, isso mostra que um espírito mundano está infiltrando dentro da igreja. Um espírito maligno, vindo da parte do inferno, está penetrando dentro da igreja, porque está havendo ali uma separação, está havendo ali acepção de pessoas. E é assim que o mundo faz. E às vezes a pessoa se julga tão espiritual, né? Olha, eu sou uma pessoa de oração, eu sou firme na igreja, eu não falto dos cultos, eu estou em todos os cultos, mas ela faz acepção de pessoas. Ela está envolvida com um espírito mundano, porque é assim que o mundo faz, é assim que o mundo age. Você não pode tratar de maneira alguma com indiferença as pessoas. Chegou alguém aí cheirosinho, com roupas caras de grife, carro do luxo, carro do ano, ele tem que ser tratado igual aquele andrajoso que chega e entra na igreja. Ele tem que ser tratado igual aquele andarilho que às vezes chega mal cheiroso, maltrapilho, para que não haja acepção de pessoas entre nós. Tiago, ele traz agora um exemplo, né, dos ricos incrédulos. Ele vem falando aí, no versículo de número 5: ouve, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que para o mundo são pobres, para serem ricos na fé e herdeiros do reino, e ele prometeu aos que o amam. Entretanto, vós outro menosprezaste o pobre. Não são os ricos que vos oprimem, e não são eles que vos arrastam para os tribunais. Os ricos agem dessa maneira, pisam, humilham os mais pobres. E você, de maneira alguma, deve humilhar alguém, de maneira alguma você deve pisar em alguém. Eram esses ricos, amados, que blasfemavam o nome de Deus, quando eles humilhavam os crentes. Entenda uma coisa: quando você humilha, você não, deixa eu me corrigir aqui, mas quando você às vezes é humilhado, aquela pessoa que te humilhou está blasfemando o nome de Deus. Aquela pessoa que levantou uma humilhação contra você está blasfemando o nome de Deus. E às vezes também, amados, muitos crentes humilham os incrédulos. Muitos crentes às vezes acabam humilhando a pessoa incrédula, e não pode fazer isso. Entenda o que eu estou falando aqui para você: o mesmo valor que você tem, o incrédulo também tem diante de Deus. É o mesmo valor. A única diferença é que você tem o Espírito de Deus e o incrédulo não tem. Mas aos olhos do Senhor tem o mesmo valor. Então hoje nós presenciamos muito isso daí, o crente humilhando os incrédulos, e com isso daí estão blasfemando o nome do Senhor, estão dando um mau testemunho. Deus quer que você seja um crente verdadeiro, que a tua fé seja em Cristo Jesus. Jesus nunca desprezou ninguém, amados. Jesus nunca fez acepção de pessoas. Todos os pecadores que chegavam diante de Jesus caminhavam com ele. Jesus nunca caminhou com os pecadores, mas os pecadores sempre caminhou com Jesus. E Jesus nunca fez acepção de pessoas: vai para lá porque você está sujo. Jesus tocou sobre os leprosos, que era uma doença contagiosa. Ele tocou sobre aquelas pessoas. Agora, por que nós vamos fazer acepção de pessoas, querendo ser mais do que Jesus? Lembra que Deus falou lá em Deuteronômio capítulo 10, Ele sendo Senhor dos senhores, Deus dos deuses, Ele não faz acepção de pessoas.
Tiago, ele vem trazendo aqui, amados, a lei régia. Ele vem mostrando ali para a igreja: olha, vocês têm que conhecer a lei régia. E a lei régia é o que? Você ame o teu próximo como a ti mesmo. Porque aquele que se diz cumpridor da lei, mas tropeça em um só ponto, se torna transgressor. E ele ainda vem dizendo aqui, ó, portanto, verso de número 11, ó, portanto, aquele que diz não adulterarás, também ordenou não matarás. Ora, se não adultera, porém mata, vem a ser transgressor da lei. Então não adianta o marido às vezes tratar muito bem a sua esposa, tratar com dignidade a sua esposa, mas de repente ele fazer algo que é contra a lei de Deus. Ele está tropeçando em um ponto, e se ele tropeça em um ponto, ele se torna transgressor de toda a lei. É o que Tiago está dizendo. Não adianta vocês dizer que são espirituais, que vocês têm a fé em Cristo Jesus. Não adianta vocês dizer que vocês são salvos, que vocês confessaram Jesus como Salvador, se vocês estão desprezando os pobres. Tudo que vocês estão fazendo aí está transgredindo a lei. Porque a lei régia diz: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Vocês estão entendendo, irmãos, a gravidade da situação? Nós precisamos pensar muito bem antes de abrirmos a nossa boca para pronunciar alguma coisa. Se exercermos o favoritismo, certamente não estamos amando o nosso próximo. Se você exerce o favoritismo, ou seja, faz acepção de pessoas, escolhe pessoas para estar em teu meio, escolhe pessoas para frequentar a tua casa. Se você escolhe pessoas para frequentar a casa delas, isso é fazer acepção de pessoas. Porque da mesma maneira que você vai na casa de um rico, você tem que ir também na casa de um pobre. Da mesma maneira que você trata um rico, você tem que tratar um pobre. Da mesma maneira que você trata um amigo chegado seu, você tem que tratar também aquela pessoa que está caída lá na calçada, que você talvez nem conhece ela. Quantas e quantas vezes você chegou diante de uma pessoa, um andari, e ofereceu a ele um prato de comida, ofereceu a ele um café? Quantas vezes você fez isso? A minha esposa sabe muito bem disso daí. Não falo isso para me engrandecer, não, eu falo isso para você aprender. Até uns tempos atrás eu andava com tanto de copinho descartável no porta-luva do meu carro. Na época do frio, era 5h30 da manhã, eu estava vindo para o meu trabalho, e aí eu passava ali naquele ponto de circular que tem ali perto do Sempre Vago. Tinha um senhor de idade que ele dormia ali naquele ponto de circular, um andari. E eu saía às vezes uns 10 minutos mais cedo de casa, e eu parava o carro ali do lado dele, chamava ele, aí dava ali um meio copo de café bem quentinho para ele, conversava com ele, e ele me chamava de motorista. O senhor é motorista? Eu falei: não, eu sou porteiro. Não, mas o senhor veste uma roupa igual de motorista, né? E aí eu ia embora, ia o meu caminho, trabalhava o dia inteiro feliz, contente. À noite, estava chuvosa às vezes, né? A Eliane fazia sopa, nós colocava ali numa vasilha, ia eu e ela, né, levar a sopa ali para ele. Criamos uma amizade tão bonita, uma amizade tão gostosa, né? E de repente tiraram o homem dali, não sei para onde ele foi.
mas a minha parte eu fiz. Não tratei com acepção de pessoas como um Zé Ninguém, mas nós precisamos mostrar para as pessoas aí fora o valor que elas têm. Lembra da nota de R$100? Um homem, ele pode ser fiel a Deus, ele pode ser fiel ao seu ministério, mas se ele tropeça em um só ponto, ele se torna transgressor. Tudo aquilo que ele faz é caído por terra, perde o valor. Aqui, para mim terminar essa mensagem, Tiago, ele vem trazendo aqui um provérbio, que é muito importante nós pararmos e pensarmos sobre esse provérbio que ele vem falando. Aí no versículo de número 13, ele diz assim, porque o juízo é sem misericórdia para com aqueles que não usou de misericórdia. Quando você não usa de misericórdia para com o teu semelhante, o juízo sobre a tua vida é sem misericórdia, porque a misericórdia triunfa sobre o juízo. Então, quando você tem misericórdia das pessoas, mesmo que algo te condene, mas a misericórdia de Deus te justifica de todos os teus pecados, porque você usou de misericórdia para com teu irmão. Mas quando você deixa de exercer a misericórdia para com teu próximo, o juízo de Deus sobre a tua vida será sem misericórdia. Uma palavra dura, uma palavra pesada que Tiago vem trazendo aqui, mas eu tenho certeza que acabou com o partidarismo dentro da igreja. Então, quando você vê chegar uma pessoa aqui com traje de luxo, com anéis de ouro no dedo, com carro de luxo, lembre dessa palavra, irmãos. Não faça acepção de pessoas, não trate a pessoa melhor do que aquele andarilho que talvez entrou dentro da igreja todo sujo, fedido, rasgado. Não faça essa acepção de pessoas. Não tenha a tua fé em Cristo Jesus baseada em acepção de pessoas, mas mostre para as pessoas o valor que ela tem diante de Deus. E você vai fazer isso de que maneira? Abraçando ela. É da mesma maneira que você recebe aquela pessoa cheirosa, em traje de luxo, com joias, toda pendurada pelo corpo. Receba também aquele que chega aí maltrapilho, rasgado, sujo, mal cheiroso. Abrace ele, mostre para ele o valor que ele tem diante de Deus, e assim você exercerá misericórdia, e no juízo a misericórdia de Deus estará sobre você. Amém? Feche os teus olhos.